Em 9 de maio, as coisas deram errado no desfile mais importante das Forças Armadas Russas. O líder da Federação Russa enfatizou que a Rússia está no meio de uma verdadeira guerra, durante o pequeno desfile do Dia da Vitória. Durante seu discurso, Vladimir Putin expressou preocupação com o fato de a civilização ter atingido um ponto de virada decisivo e afirmou que a Rússia está passando por uma guerra real. O Dia da Vitória deste ano foi uma indicação clara dos crescentes desafios da Rússia no conflito da Ucrânia, pois contou com apenas um tanque antigo e envolvimento mínimo de soldados, sem sobrevoo de aeronaves militares. Nesta reportagem destacamos 3 aspectos negativos da parada, além da nova dissidência que se forma no círculo de poder do déspota russo. Quais são esses 3 pontos negativos e quem lidera a dissidência? Respostas a seguir neste relatório, então não perca! Nós contamos o que ninguém está dizendo, por isso te convido a ver esta análise até o final, tirar suas próprias conclusões, e não esperar que alguém te diga. O líder do Kremlin, Vladimir Putin, foi protegido por atiradores enquanto presidia a cerimônia significativamente simplificada para comemorar a derrota da Alemanha nazista em 1945. Algumas pessoas especulam que o Kremlin enviou dublês do líder russo, embora acreditemos que nesta oportunidade eles não o fizeram. Para algumas de suas aparições em público. Em meio a suspeitas de uma possível interferência e do suposto ataque da Ucrânia à vida do déspota, vários analistas descartaram a ideia de que a comemoração represente uma ameaça a Putin. A exibição habitual das Forças Armadas Russas, durante a cerimônia realizada na Praça Vermelha de Moscou, não foi tão grandiosa este ano como de costume. Um velho tanque T-34 da Segunda Guerra Mundial, com pouca ajuda de militares, simboliza as baixas generalizadas sofridas pela Rússia na Ucrânia. A celebração deste ano também foi inacessível aos civis, em resposta ao recente suposto ataque de drones ao Kremlin. O próprio Putin foi deixado em uma posição solitária, acompanhado apenas por um assessor que carregava sua maleta nuclear em sua chegada à Praça Vermelha. Sob o olhar da elite militar do Kremlin, o líder russo fez um breve discurso soando o alarme de que o mundo está em outro momento crítico de sua história. Segundo ele, uma batalha real em andamento estava sendo travada contra a Rússia, uma batalha que ela mesma começou, e essa batalha poderia ter grandes implicações para toda a humanidade. E ouça muito bem o que o déspota disse. Defenderemos nossa soberania, disse Putin em seu discurso, apesar de ter sido ele quem iniciou a invasão da Ucrânia. O déspota fez comparações entre o governo democraticamente eleito da Ucrânia e os nazistas da Segunda Guerra Mundial, acusando o Ocidente de esquecer sua derrota, ou seja, a derrota nazista. Falando muito bem de seus soldados na operação militar especial da Rússia, ele expressou seu orgulho. Putin afirmou que a Rússia deseja um futuro pacífico e enfatizou o amor por suas forças armadas e sua pátria como a causa mais forte do mundo, pela qual ele luta. Culpando o Ocidente pelo ódio e pela russofobia, e expressando seu desejo de um futuro pacífico, Putin foi rápido em declarar que a Rússia deveria assumir a liderança moral. Mas eu me pergunto: a que tipo de moralidade você se refere? Quando ele agiu imoralmente contra os ucranianos. Por favor, deixe-nos saber suas opiniões e comentários sobre isso. No entanto, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que Moscou realizou um desfile com uma pequena amostra do que tem. Moscou não vai nos intimidar com suas ameaças, então vamos nos manter firmes em apoiar a Ucrânia, não importa o que aconteça, acrescentou Scholz. Suas palavras foram adicionadas a uma declaração feita sobre o recente desfile, que contou com a presença de apenas alguns líderes estrangeiros, incluindo o líder bielorrusso Alexander Lukashenko. O desfile teve menos soldados do que no passado e não passou voando,
o que significa que não houve sobrevoos de aeronaves russas. E muito cuidado com isso. O Ministério da Defesa britânico informou que a Crimeia e outras regiões da Rússia, assim como 21 outras cidades, cancelaram as comemorações do Dia da Vitória, citando preocupações de segurança. Além disso, um porta-voz do Ministério da Defesa disse que o ataque de drones ao Kremlin poucos dias antes do Dia da Vitória exemplificou a crescente suscetibilidade da Rússia a tais ataques. Ou seja, eles estão em pânico. Mas as decisões de cancelar ou reduzir as comemorações também podem ser devidas à falta de apoio e aos protestos pelo descontentamento com a guerra na Ucrânia. Na Crimeia, por exemplo, as pessoas têm medo da anunciada contraofensiva ucraniana. Segundo Viktor Mushik, ex-chefe de uma estação de televisão da Sibéria, que fugiu do país, o Estado russo estava mais preocupado com os danos à sua imagem do que com a possibilidade de um ataque terrorista real. Recentemente, houve incidentes de sabotagem na Rússia, com 2 incêndios afetando depósitos de armazenamento de combustível e uma explosão que descarrilou um trem de carga e danificou várias linhas de energia. A falta de pompa aumenta os problemas do país, acrescentou Mushik. E eu ousaria dizer que você não verá mais as grandes celebrações e os desfiles monumentais de 9 de maio na Rússia. Por quê? Porque não há o que comemorar. As derrotas recentes e o fato de não terem conseguido tomar a cidade de Bakhmut obscurecem qualquer comemoração, e o Kremlin é tomado pelo medo de uma revolta na Crimeia, que o fará perder credibilidade junto ao público russo. Existe um medo real de que o povo russo volte às ruas, encorajado pelos protestos na Crimeia, onde a população de língua russa está farta do fato de que as forças armadas russas não podem proteger a área, e por isso estão fugindo para a Rússia continental. Deve-se notar que o Kremlin ocultou o êxodo de russos que vivem na Crimeia e restringiu a saída de ucranianos de língua russa da península. Então, 3 das coisas mais importantes e, ao mesmo tempo, negativas aconteceram no último dia 9 de maio. A primeira: o medo de uma tentativa de ataque contra o déspota. A segunda: o medo de gerar protestos, ao invés de encorajar os russos a comemorar o dia da vitória sobre a Alemanha nazista. E o terceiro: a evidente falta de equipamento militar de Moscou para continuar enfrentando a guerra contra a Ucrânia. Bem, o que podemos notar é que o equipamento militar de Putin que estava em exibição durante o desfile do Dia da Vitória consistia em um único tanque T-34. As festividades foram interrompidas depois que 2 drones ucranianos foram supostamente abatidos perto do Kremlin, provocando alarme em Moscou. Isso resultou em um desfile mais simples, com apenas 8.000 soldados marchando na Praça Vermelha, que foi descrita como uma das menores da história da Rússia. A redução do poderio militar ficou evidente, pois foi o menor número de militares a participar desde 2008. No ano da pandemia, 2020, o desfile ainda conseguiu incluir aproximadamente 13.000 militares, e no ano passado, foram cerca de 11.000 soldados, que participaram da celebração. Surpreendentemente, o evento não durou nem 1 hora. Anton Gerashenko, assessor do ministro do Interior ucraniano, postou um clipe do desfile no Twitter, chamando a atenção para a ausência de tanques modernos, veículos de combate de infantaria ou aviação. Este foi um dos desfiles mais curtos e menores da história da Rússia, durando menos de 10 minutos, disse Gerashenko em sua conta no Twitter. O mais notório é que não incluíam tanques Armata, veículos com mísseis Iskanders e aviação em geral. O desfile foi dominado por um destacamento de infantaria, composto principalmente por cadetes e alunos do colégio militar, em vez de militares reais. Agora, em um ataque contundente recente,
Putin recebeu um aviso de que sua liderança poderia estar em apuros de outro oligarca que desaprovava a invasão da Ucrânia pela Rússia. O co-presidente do Conselho de Empresários de Moscou, Andrei Kovalev, expressou preocupação com o impacto econômico da guerra em curso, retirando seu apoio ao Kremlin. Apesar dessas advertências, Putin afirma que a Rússia ainda pode sustentar o conflito financeiro e militarmente. No entanto, Kovalev reconheceu que o problema certamente está se formando, considerando que Moscou sofreu pesadas perdas nas mãos das forças de defesa da Ucrânia e que a invasão está sendo rotulada como uma guerra horrível. É possível que a dissidência esteja se formando entre os oligarcas que ainda apoiavam o déspota. Destacando a importância dos comentários recentes de Kovalev, um analista do Instituto de Estudos de Guerra, com sede em Washington, diz que é possível que mais pessoas na comitiva do líder russo comecem a questionar a forma como Kovalev lidou com a invasão, parte do Kremlin. Mas, o que é intrigante é o momento em que esta dissidência está sendo apresentada, e o mais intrigante é que não se sabe quantos oligarcas estão apoiando esta dissidência, e a verdade é que não acho que Kovalev esteja sozinho nessa matéria. No início da guerra, Kovalev expressou sua fé na capacidade da Rússia de derrotar a Ucrânia. No entanto, eventos como a perda de território em Kherson, o naufrágio do Moskva e a explosão na ponte Kerch mudaram sua perspectiva desde então. O recente aparecimento de drones sobre o Kremlin aumenta a incerteza para os russos, de acordo com uma fonte do Kremlin. Então, enquanto o som dos drones zumbia sobre o Kremlin, Kovalev expressou sua opinião sobre a possibilidade da Rússia se tornar uma pária, ou seja, uma nação completamente isolada. E é que vamos lá, ou se não, conta pra gente o que achou? E por hoje terminamos nosso relatório. Aguardamos seus comentários a respeito. Deus os abençoe e até o próximo show.